muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer vir aqui ao Alto Minho, isto é muito bonito, apenas está a chover, mas enfim, é sempre um passeio belo. Estou aqui para responder ao que vocês quiserem perguntar. Suponho que esta semana, que é a semana da primavera e que até é a semana da árvore, também será a semana da leitura, eventualmente. Foi semana passada. E portanto, o que eu vou fazer é responder ao que vocês quiserem perguntar, depois assinar os livros de quem tiver que ler livros. Há um rapaz que pôs o braço no ar. Vocês, diz o professor, que já leram muitos livros escritos por mim, e portanto haverá alguma coisa que lhes interesse saber sobre esse livro, sobre outros. Diz. Alguma das suas histórias baseia-se em factos verídicos? Da coleção Uma Aventura? Sim. Todos. Portanto, metade, digamos que, vamos pegar neste, por exemplo, Uma Aventura na Mina. Uma Aventura na Mina. Metade do que está aqui é verdade. Depois o resto tem que ser inventado para tornar a história mais emocionante. Portanto, qual é o tema central? Neste caso, notas falsas. Houve, e aí infelizmente ainda há, mas houve no ano em que fizemos este livro, várias quadrilhas que foram apanhadas a fazer notas falsas. E nós fomos ao Banco de Portugal para eles nos explicarem como é que detectavam se uma nota era falsa ou não era, como é que tinham descoberto aquelas equipas que estavam a fabricar notas falsas em Portugal. Depois fomos visitar uma mina na Beira Baixa, e falámos com os mineiros para saber como é que é a vida do mineiro, portanto, tudo o que dizemos sobre as minas, como é que é a mina, como é que é o trabalho do mineiro, que aparece no meio da aventura, tudo isso é real. Depois, acampamentos. Os meus filhos e a filha da Isabel foram para acampamentos, a minha começou aos 8 anos, a ir para acampamentos e depois tornou-se monitora, portanto ia sempre para campos de férias, e tornou-se depois monitora, quando era mais velha. O meu filho mais velho também começou muito novo, mas depois a certa altura desistiu. A filha da Isabel também foi muitos anos. Portanto, o que está aqui dito sobre o campo de férias são experiências que nós não tivemos pessoalmente, mas que eles, nossos filhos, tiveram e nos comunicaram. Portanto, metade do que cá está é verdade, digamos, metade é fantasia. Posso esperar agora outra pergunta e posso lhes dizer mais alguma coisa sobre isto, por exemplo, coisas que eu aprendi para fazer este livro que não fazia a mínima ideia. Com quantos anos é que começou mais ou menos a escrever livros? Eu livros só comecei a escrever com 36 anos, já era casada, já tinha filhos e já era professora. Nas histórias eu comecei a escrever com 9 anos. Para a família, para entreter os meus irmãos, para fazer a professora, não é? Quando a professora mandava fazer um texto, o meu texto era sempre uma história, tinha sempre um enredo, mesmo quando a professora dava temas que não era isso que pediam. Por exemplo, o sal. Mas faz um texto sobre o sal. O que a professora queria era que as pessoas falassem do mar, salgadas, salinas, etc., coisa que ela tinha explicado. Mas eu arranjava sempre maneira de contar uma história. Depois fui sempre treinando, sem publicar nada. Fiz diários de adolescentes, como se calhar muitas das meninas que estão aqui também fazem. Fiz histórias secretas para meter numa gaveta e não mostrar a ninguém. E depois, um dia, comecei a escrever coisa bem lançada, como correu bem, depois continuamos. Qual a sua motivação para escrever? Portanto, uma pessoa que tem imaginação, que gosta de escrever, está automaticamente motivada para escrever livros, quer queira publicá-los, quer não queira. Às vezes encontro professores e professoras nas escolas que me convidam, que dizem, eu tenho muita coisa escrita, e eu pergunto, e já publicou? Ai, não, mas nem quero publicar. Outros dizem, não, e qualquer dia vou tentar. Outros dizem, não, e nem é para publicar, são para o meu prazer pessoal. Já tem assim algum quase pronto? Está pronto mesmo, foi ontem para as livrarias, mas julgo que não pôde vir para a feira do livro, porque quando sai um livro, mas isto são regras que não têm nada a ver comigo, são regras oficiais, leis. Quando sai um livro novo, têm que ir para as livrarias e durante uma semana, não sei, 10 dias, não podem ser vendidos em feiras do livro, que é para dar oportunidade às livrarias de os venderem, provavelmente, porque eles também têm que pagar a renda da livraria, têm que pagar os empregados. Portanto, se começa a ser vendido nas escolas, as pessoas não vão depois à livraria. Chama-se Uma Aventura na Casa da Lagoa
e saiu ontem. Eu por acaso tinha um, mas ontem na escola pediram-me tanto que eu acabei por deixá-lo lá, de modo que não lhes posso mostrar a capa. Quanto tempo mais ou menos você demora a fazer um livro? Mais ou menos 2 meses e meio. Portanto, nós começamos a trabalhar, geralmente em junho. Senta ali, senta. É para entrar? Olha-se aí. É para chamar alguém. Para baixo. Portanto, nós começamos geralmente em junho a programar o livro. Onde é que vai ser o livro? É, por exemplo, na mina. Pode começar com o campo de férias. Vamos recolher aquilo que sabemos e falar outra vez com os nossos filhos e com os monitores para nos contarem mais coisas sobre o campo de férias. Qual vai ser o tempo? Notas falsas, temos que ir saber o assunto com o maior especialista de notas falsas, porque a Isabel conhecia uma pessoa que conhecia esse especialista no Banco de Portugal. Portanto, a pesquisa começamos a fazer em julho já estamos a escrever, em agosto, às vezes, eu vou com o meu marido na primeira quinzena para fora e a Isabel vai na segunda, nessa altura, o mês de agosto fica estragado, não nos encontramos. Outras vezes saímos na mesma altura, saímos em mesma quinzena e já podemos trabalhar na outra. E depois de setembro entra um pouco por outubro e o livro está pronto. Quantos livros em estimativa já escreveram? Não é estimativa. Este que saiu, que se chama Uma Aventura na Casa da Lagoa, que saiu ontem, é o número 114. Sendo que das aventuras é o 56. Portanto, há muitos outros livros que eu também escrevi, que não são da aventura. Por exemplo, estes que já são romance de amor. Diário Secreto de Camila, é um diário de uma rapariga, portanto as questões são outras. Amor, amizade, escola, etc. Diário Cruzado de João e Joana, é metade, começa até por um rapaz, metade escrito por um rapaz, metade por uma rapariga. Este também é Quero Ser Outro, vocês também são já maiores, posso-vos falar também um pouco depois deste livro. Portanto, ao todo 114 livros. Diz. Eu gostei de todos por igual, muito, 100%, pois há um que tem um carinho especial, porque são aventuras que eu vivi em pequena. Portanto, não há propriamente uma pesquisa. Eu vivi aquelas aventuras quando era criança. Que é uma aventura nas férias do Natal. Depois contei à Isabela Alçada essas aventuras, levei-a a ver os sítios onde vivia essas aventuras, que foi entre as montes, na quinta dos meus avós, e depois, então, escrevemos o livro, que é o número 2 da aventura. É boa ideia. O Jerez é um bom cenário para qualquer tipo de história. Pode ser para um romance, pode ser para um livro de poemas, pode ser para um livro de aventuras, pode ser para uma viagem no tempo, quer dizer, esta zona onde vocês vivem está tão rica e tão bela que dá para qualquer tipo de livro, só que ainda não calhou. Pensa continuar a escrever a coleção de Uma Aventura? Sim. Enquanto tivermos ideias, enquanto o público gostar da coleção, e nós também, porque o escritor tem que gostar daquilo que faz. Se nem o escritor gosta do livro, então é porque o livro não presta, não é? Portanto, o escritor tem que escrever com prazer, com alegria, com interesse. E enquanto o público também revelar interesse, vamos continuar. Para que um dia a fonte há de secar, mas ainda não secou. Pode ser tu. Quem é que foi assim o seu escritor favorito? Olha, eu tenho 67 anos e comecei a ler desvairadamente aos 7. Portanto, a ler 60 anos de leituras já é difícil. Eu tenho imensos escritores e escritoras, quem muito gosto. Mas vamos fazer uma pirâmide. Aqui aos que eu gosto menos, por aqui aos que eu gosto mais, depois ali em cima, no bico da pirâmide, eu acho que ponho o Essa de Queiroz, que vocês vão dar depois no secundário. Se calhar já não vão gostar tanto como eu gostei, porque é um escritor que conta histórias do século XIX. Eu sou do século XX, mas vocês são do século XXI. A diferença já é tão grande que não sei se vão gostar tanto como a minha geração gostou. Mas ele é um grande escritor, para mim é o maior escritor português, embora haja outros muito bons. Diz. Mais trabalho, não sei se vocês têm cá. Portugal, História e Lendas, tem cá. Acho que não.
Não. Depois há uns livros, tem, não está aí à mão. Todos mostrar. Não, é um livro assim grande, capa branca e dura. É um livro que eu aconselhava vivamente a que tivessem cá um, porque é um livro, não é para começar na página 1 e acabar na página 214. É um livro de consulta. Portanto, eu e a Isabel fizemos uma síntese da história de Portugal, começando até antes de existir Portugal. Começámos nos Homens de Foscor, portanto, pré-história. Depois, até por aí fora, a nossa história, entraram a ser ricos, os vários povos que habitaram a península, depois entraram a ser ricos, depois Portugal, e depois até 1986. Fizemos até a entrada de Portugal na União Europeia. Já não sei se foi uma boa ideia ou se foi má, mas isso é outra história. Agora reparem, fazer uma síntese muito clara e pôr uma lenda, que isso se chama Portugal História e Lendas, para cada época tem uma lenda dos romanos, uma lenda dos visigodos, uma lenda ou uma história do tempo de Dom Afonso Henriques, do tempo dos descobrimentos. Portanto, para cada época da história tem também uma lenda ou uma história, não é? Ou uma lenda histórica. Há um grande escritor de história que se chama José Matoso, que é o maior historiador português que fala da Idade Média, porque é o tempo dos castelos, é a pessoa que sabe mais, e ele aprende-se mais com uma lenda histórica do que com 50 páginas de texto informativo. Porque uma lenda histórica dá-nos também a mentalidade. Vocês devem ter ouvido a história do Egas Muniz, que deu a sua palavra, não sei se ouviram ou não. Isso ainda é dado na história ou não? Está nos livros de história a história do Egas Muniz ou não? Não está? Não está? Teria pena. Mas o professor Matoso diz que devia estar. Devia estar porquê? Portanto, há a batalha do Dom Afonso Henriques com o seu primo Afonso VII. Está perdida. Portanto, os portugueses, que não são portugueses ainda, o condado portucalense, está a perder. E o primo está a ganhar contra o Dom Afonso Henriques, que tinha sido muito novo. E o Ai, que o criou, porque o Dom Afonso Henriques não foi criado pelo pai, que morreu quando ele tinha 3 anos, nem pela mãe, que era costume, aliás, e ficaram lá, era o Egas Muniz. Saiu, foi ao acampamento inimigo, pediu para falar com o rei Dom Afonso VII de Castela e disse: o meu amo vai aceitar não lutar mais e vai prestar-lhe vassalagem. Portanto, declarar-se obediente. Eu dou a minha palavra. Então ele retirou e o Egas Muniz voltou para trás e Dom Afonso Henriques estava perdido e eu dei a minha palavra. E o Dom Afonso Henriques disse: não é que nem pensar, eu não vou prestar vassalagem a ninguém, nem jurar audiência e vou continuar a lutar pela independência. Então o Egas Muniz disse: bom, então eu vou com a minha família toda, porque era costume a família ser responsabilizada pelo que fazia o chefe de família, com uma corda ao pescoço, portanto que eram assim dos condenados à morte, vou a Castela falar com o rei e dizer: manda-me matar a mim, a minha mulher e os meus filhos todos, porque eu não pude cumprir a minha palavra. E então o rei de Castela ficou furioso e queria mandá-lo matar, mas depois caiu em si. E diz: um homem de palavra como este, que oferece a sua vida e a vida de toda a família porque não cumpriu a sua palavra, merece ser poupado. Mandou em paz. Além de terem ido todos para Castela, no túmulo do Egas Muniz, que é em Paços de Sousa, no túmulo do Egas Muniz está gravada esta cena, não é? Lá vai ele com a corda ao pescoço, a mulher, os filhos todos, que alguns ainda eram pequeninos, e um criado, são coisas também de outra mentalidade,